bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a vida do motorista do transporte rodoviário internacional. Afinal, como que é o dia a dia, por quais situações eles passam? E para falar sobre este assunto, eu tenho aqui a participação do Manuel Barbosa, que já é motorista na área, já faz o Mercosul, né, Manuel? Sim. Há 26 anos. Então eu imagino que tem muita história rica para compartilhar com todos nós. Muito obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade para a gente ter esse bate-papo aqui, Manuel. Obrigada. Então, vamos começar. Eu quero saber aqui como que é a vida. Como que é a vida de um motorista internacional? Eu sempre digo, né, para começar, a pessoa tem que se adaptar, se acostumar a essa função. É uma função diferente digamos, das viagens nacionais, né? Então, as viagens em relação ao Mercosul, eu sempre digo uma questão de costume, né? Mas, tranquilo, normal, a gente procura desempenhar no máximo possível nossas funções, né? Dentro daquilo que nos permitido nessa função. E deixa eu te perguntar, ao longo desses 26 anos, você fez Mercosul, né? Sim. Mas antes disso, antes de você ir para o mercado internacional, para as rodovias internacionais, você teve experiência também no mercado interno? Na verdade, muito pouca experiência no mercado nacional, né? Uhum. Eu já comecei viajando fazendo Mercosul, né? Já comecei no Mercosul e comecei, a gente tem uma expressão, né? Me criei já fazendo o Mercosul, ensino já com caminhão, pela cidade que a gente mora, a fronteira, aquela coisa toda, né? Já tá ali aquela situação, então já comecei já fazendo o Mercosul. Já foi desde sempre, internacional desde o início. Oh, coisa boa, coisa boa. Você trouxe uma observação antes na tua fala, a questão da adaptabilidade, né? Isso é algo que a gente fala muito e aqui no canal também se traz muito isso. O quanto estar atuante, a empresa que atua e assim todos os intervenientes também que atuam, né, no mercado internacional, quanto a gente precisa se adaptar. E acredito eu, e quero ouvir de ti, essa adaptação também para cada país, cada fronteira, cada cruze que tu faz, com certeza também é diferente, né? Você falou que atua aqui nos países do Mercosul, então a gente pode dizer que você já fez viagem para o Uruguai, para a Argentina, Paraguai e tem o Chile também. Então esses são os 4 países que você já transportou mercadoria e já participou do projeto de muitas empresas, né? Uma função ligada diretamente à operação de exportação. Então, levando essa solução de tantas empresas e diferentes produtos ao mercado internacional, né? Com certeza, muito legal. Agora, conta aí um pouquinho imagina eu, 26 anos, algumas histórias tu deve ter para contar. Tem alguma história, algum perrengue assim que tu passou ao longo desse tempo, desses 26 anos, Manuel? Bom, a questão assim do cada cruze que a gente faz, né? Cada viagem de cada país. Então, cada país tem o seu sistema para a gente passar por ele, né? Sistema de aduana, os cruzes de fronteira, né? E por aí vai, a adaptação, a própria alimentação é um pouco diferente de cada país, né? O idioma foi um pouco difícil no começo, mas a gente vai se acostumando ao longo do tempo. Não que eu fale fluentemente o espanhol, eu apenas entendo e falo um pouco para me comunicar. Mas cada país é uma situação, né? Cada cruze de fronteira é uma situação. Cada viagem é uma viagem diferente, tanto para ir quanto para retornar.
Enfim, situações são sempre as mais adversas, independente do país que a gente vai, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, sempre é uma situação diferente. A gente sempre diz que cada viagem é uma viagem diferente, nunca é igual nem para ir de Chile, nem para retornar. E, claro, histórias a gente tem bastante histórias, né? Mas eu acho que o que mais a gente pode, assim, que eu creio que afetou não somente a mim, né? Mas foi a questão da pandemia, né? A pandemia nos afastou bastante da nossa família. A gente, por exemplo, a gente cruzava a fronteira e não podia voltar para casa, né? Tinha que ficar lá esperando, às vezes, uma semana para a liberação ali no lado argentino, né? E não podia retornar para casa. Então isso foi, eu acho que foi o principal ponto, né? Foi essa questão da pandemia, né? Que mudou completamente, né? Mudou a minha rotina, mudou a rotina de vários colegas, mudou a rotina das empresas, né? Mudou a rotina de tudo. Então, a mais recente eu acho que seria essa questão. Foi difícil aceitar, né? E conviver com essa situação. Foi muito restrito da nossa. Nossa, trouxe uma observação muito boa, né? Realmente a pandemia tirou todo mundo da zona de conforto, mas também trouxe a oportunidade e a necessidade de se deparar com muitas adaptações, muitas restrições. Agora, aproveitando, já que você falou sobre ter que esperar ali uma média de uma semana na fronteira para poder fazer um cruze, quanto tempo, qual foi a viagem mais longa que tu teve, que te ausentou de casa, te ausentou da tua família, assim? Nessas viagens, qual foi o período maior de tempo, Manuel, que tu ficou longe de casa? Olha, não seria assim, não tive tanto tempo fora de casa assim, durante a pandemia. Geralmente, quando a gente vai para o Chile, né, que pega tempo de inverno, estação invernal, então esse tempo geralmente a gente fica um pouco mais, né? Mas não teve assim grande tempo, grande afastamento, né? As viagens elas são normais, né? Em torno de 10, 15 dias, né? Para ir e voltar. No Chile, digamos, pode passar dos 30 dias, né? Até pelo fato de que a gente pega muita fila, então fica muito tempo parado esperando que haja uma liberação. E essas liberações elas são todas por etapas, né? O pessoal junta lá um certo número de caminhões e assim vai formando 4, 5 grupos de caminhões. Então, anda um, o outro para e assim vai. Mas fora isso, não tem essa lembrança. É tudo mais ou menos nesse prazo de 10 dias, 15 dias, né? De 10 a 15 dias, a gente pode dizer que é o normal, assim, é comum. Claro, tirando eu estou falando uma questão assim minha, né? Sim, Claro, mas geralmente é nesse tempo, né? Isso viajando, no caso, para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai. Agora, às vezes quem vem, quando a gente carrega de lá para cá e vai para um outro estado, aí já, dependendo do estado, dá uma diferença também, né? Sim, seu percurso vai ficar mais longo. Exatamente. Né? E naturalmente está no percurso e vem todos os imprevistos também. Com certeza, né? Isso a gente não estou falando, digamos, de uma questão, de repente pode acontecer uma questão mecânica, né? Uma queda caminhando, alguma coisa que acontece. Também já passei várias situações por essa, que atrasa, né, a nossa viagem. E uma das coisas que eu aprendi durante esse período viajando é que a gente nunca pode planejar uma viagem, né? Fazer um plano, vou sair hoje, vou chegar em tal dia do cliente, vou descarregar, vou ir para outro lugar, não. A gente não pode fazer plano, tem que deixar que ela aconteça, né? Aquele plano exato, né? Vou chegar tal dia, tal horário, esquece, né? A gente tem uma ideia, mas tem todos esses... Os imprevistos acontecem. Faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa história, eu sempre digo isso. Independente do meio que a gente está trabalhando, ser novo, ser um pouco mais antigo, mas
Acontece, acontece. E nesses anos, essa tua experiência, assim, pensando que tá na estrada, tem todos esses imprevistos que podem acontecer, mas e como tu percebe, assim, as nossas estradas mesmo, né? Porque a gente fala muitas vezes da rodovia, que a estrada não tá boa. O que tu percebe de diferença também entre Brasil, depois que você fez o cruze, como que estão as rodovias nos outros países? Como que faz essa comparação, Manuel? Bom, em relação a nós aqui no Brasil, a nossa estrada do Brasil, a gente sabe que se a estrada não for pedagiada, né, se ela não for ou pela iniciativa privada ou pelo Estado, então, se ela não tiver essa manutenção, ela é ruim. A gente tem o exemplo da 290, daqui a Uruguaiana é um caos. Né? Mas na Argentina é diferente. Lá a estrutura é bem diferente, né? Tem os pedágios, tem os pontos de apoio, a estrada é bem melhor. Né? O Chile também tem estrada bem... na verdade, diferentes. O Chile é um país pequeno. Normalmente a principal estrada que cruza o Chile de sul a norte é a Ruta 5, né? Então essa estrada ela é quase que toda ela duplicada. Tem pontos de apoio, tem pontos de a gente parar, para descansar, tomar um banho, fazer o pernoite. E o Uruguai também as estradas são ótimas, né? Não tem comparação, né? Mas assim, no geral, eu te falei, o Brasil deixa muito a desejar. Se a estrada não tiver pedágio, é bem complicado. Já no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no próprio Chile, é diferente. É diferente, as estradas são melhores. São bem melhores. A estrutura da estrada é bem melhor. Locais no Chile, locais para a gente parar, tem os estacionamentos, né, que eles chamam, um banheiro, um chuveiro, pode ficar ali. Mas, em se falando de estrutura, é realmente bem à frente do Brasil. Olha só, que coisa. E tu trouxe também esse ponto dos pontos de apoio. Hoje, tu percebe assim, hoje é uma quantidade suficiente de pontos de apoio para vocês? Tu te sente seguro fazendo essas viagens assim? Tem com numa distância não tão longa, um ponto de apoio do outro? Como que é isso na prática, assim, esses pontos de apoio para vocês? No Brasil, a gente não tem muita segurança. No Brasil é difícil, os pontos de apoio eles não são assim tão acessíveis, né? Hoje em dia, se a gente num determinado posto, se essa empresa não abastece, não pode ficar, às vezes, não pode nem pernoitar. Há situações, há relatos que até para o motorista parar para fazer a sua alimentação, o hora de almoço, não é permitido. É bem complicado. Já no Mercosul é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Então, a gente mais ou menos tem os locais certos para a gente parar, para a gente geralmente já para, já abastece o caminhão, já faz o pernoite ali, faz uma refeição. Então já não bem diferente, né? É bem diferente do que aqui no Brasil. Também já não é tão mais seguro como era. Infelizmente, no Chile era um lugar que a gente ficava tranquilo, né? A gente podia dormir sossegado, hoje já não é mais. As praças de pedágio também eram lugares que a gente podia descansar tranquilamente, parar. Hoje não. Hoje já também ficou bastante... Mudou, né? Mudou bastante a mentalidade das pessoas. Então, acho que a própria crise de cada país, né? Está mais perigoso, não sente que está mais perigoso. Com certeza. Na Argentina, 20 anos atrás, a gente podia parar o caminho em qualquer lugar. Dormir até de portas abertas, assim, o pessoal pagava. Eu chegava e cansado, mesma coisa, se deitava, esquecia o vidro aberto na porta, ficava, não acontecia nada. Hoje não. Hoje esses lugares já não nos oferecem mais aquela segurança que a gente tinha para parar. Está bem complicado. Ainda assim, há lugares, né, onde pode descansar, tem uma segurança, ainda tem. Mas numa quantidade menor do que se tinha há um tempo atrás. Claro.
A estrutura antes era bem mais, digamos, bem mais fraca, né? Não tinha muita estrutura, mas tinha segurança. Essa estrutura hoje ela cresceu, ela evoluiu, só que não, a segurança ficou para trás. Lástima, né? Infelizmente, O Brasil é a realidade que a gente não gosta, mas é a nossa realidade, exatamente, né? Então, mais uma vez, adaptabilidade, né, Manuel? Acho que adaptabilidade é uma palavra muito importante para todos nós, e diferente das nossas atividades, mas em todos os nossos serviços, em todas as nossas atividades, a gente precisa né, estar sempre se adaptando. E imagino que é o dia a dia, como tu trouxe. Agora, deixa eu te perguntar assim, porque se a gente olha um período de tempo em viagem, você falou normal, de 10 a 15 dias, é um período normal para fazer uma viagem comum. Tem as viagens mais longas, que chegam aí a seus 30 dias, e a saudade de casa, a saudade da família também, porque é um tempo curto e também é um tempo longo, né? Como que tu foi construindo essa adaptação também por passar esses períodos longe de casa, assim? Bom, eu sempre digo assim, ó, a profissão de motorista, né, motorista de caminhão, primeiro, a gente tem que gostar. Eu acho que isso vale para todas as profissões, né? Tu tens que gostar daquilo que faz. E no nosso caso também a pessoa tem que gostar, tem que saber o que está fazendo. Né? Então esse é o principal ponto. Paralelo a isso é a questão financeira, né? A gente precisa de um trabalho, né? E eu tive essa escolha e passei a ser motorista. É um pouco complicado no começo. É um pouco complicado porque eu sempre digo, eu não vi meus filhos crescerem. Né? Eu não vi. Eu tenho um filho com 28 anos, tenho uma filha com 23 anos, né? Então a gente viajando e acontece muito rápido. Né? O crescimento deles acontece muito rápido, as coisas mudam muito rápido, o tempo não perdoa. Né? Então eu sempre digo, olha, quando eu me dei por conta, meu filho já estava com 15 anos, estava com 18 anos, já se alistou, já foi servir. Quando eu vi, minha filha já estava com 5 anos, 10 anos, 15 anos, e hoje está com 23 anos. Então passa muito tempo. É uma profissão que te priva, né, de algumas situações. Datas, digamos, Natal, final de ano, aniversário da gente, dos filhos, aniversário da esposa, a gente nunca pode, olha, botar aí, vou conseguir dar. Aquela certeza não tem como ter, né? Se for mencionar quantas datas para ser fabricado, quantos aniversários, né, dos filhos, da gente, da própria esposa, do casamento, mas há momentos que, claro, ninguém interfere, né? Tem hora que a gente dá uma parada, né? Dá uma segurada, dá uma respirada. Hoje a internet, ela te oferece uma ferramenta, né? Tem WhatsApp, tem videochamada. Aproxima, né? Ameniza, né? Ameniza, suaviza um pouco aquela saudade. Quando comecei a viajar não tinha nada disso aí, né? Não tinha nada, era só no orelhão mesmo, né? Tinha que parar no orelhão, fazer... E caro, né? O tempo do cartão telefônico. Mas assim, ó, realmente a ausência da família tem momentos que pesa. Eu já passei por situações que eu não quero mais. Para mim não serve essa questão de motorismo. Não dá, não quero, não vou conseguir. Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Porque é uma história, né? Claro, 26 anos é uma história, olha. Com certeza. Já tive momentos ruins, né? Já tive momentos alegres. Tem aquelas viagens que a gente faz que a gente não quer nunca mais fazer, não quer nem lembrar, né? Tem viagens que é tranquilo, é bom. Tem viagens que a gente conseguia levar a família, né? Conseguia levar a esposa, os filhos. Era outros tempos, né? Hoje é bem mais complicado, é bem mais... Não difícil, mas não é como era, né? Mas a gente
de certa forma, a gente se acostuma, né? Se adapta, é uma adaptação, essa questão da família, da ausência, é uma adaptação assim, acontece, né? A gente consegue, mas às vezes é difícil, né? Às vezes... Sempre tem, né? Aqueles dias que a gente está mais tranquilo, isso em tudo, os dias que aperta um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando quantos lugares lindos também tu já deve ter visto ao longo dessas tuas viagens, tantos anos, e a diferença do período do ano também, então o clima, porque o clima vai mudando a paisagem, então são países assim que trazem uma experiência também incrível. Eu sempre digo, por exemplo, o Chile. O Chile, claro, no inverno é aquela coisa, né? É frio, é gelo, é nevada, é parada. Aí quando passa esse período, por exemplo, eu fiz algumas viagens para o sul do Chile, né? Então é um lugar completamente diferente, né? O sul do Chile é um lugar mais plano, não tem aquela questão das cordilheiras, aquela questão da altitude, né? Então, fora o período do inverno, é um lugar bonito, um lugar com verde, com vegetação, com lagos assim, que a gente passa, né? Sul da Argentina também tem lugares dessa natureza. Há lugares também que são lugares desertos, né? Áreas que não tem nada, é só a gente rodando ali, não se vê nada. Em contrapartida, o norte do Chile é um lugar bem diferente, um lugar de altitude, um lugar de vegetação quase que nenhuma, lugares desertos, áridos, mas sempre tem um lugar assim, bem mais acessível, um lugar bem mais, digamos, em questão de paisagem, um lugar bem mais tranquilo, bonito. Né? O Brasil também, estado que eu já fui, Espírito Santo, né? Lugar também, um lugar bonito ali, na questão das praias, né? Belo Horizonte é um pouco, a região de Minas é um pouco diferente, né? Mas Rio do Sul também, alguns lugares são tranquilos, são bonitos, Serra Gaúcha, que também faz bastante. Então sempre é uma diversidade, né? É uma diversidade. Daria para escolher os melhores, claro. Ai, que delícia! Não, agora só vou viajar, né? Só vou levar, enfim, a mercadoria, fazer o trajeto realmente para aqueles destinos melhores. Seria bom, né? Seria ótimo se pudesse ser assim. Se dependesse de nós. Ai, é verdade. E me diz sobre a tua alimentação também. Como que, lógico que ao longo desse teu período de tempo, de toda essa experiência que tu já tens, acredito que tu já te acostumou bastante com os sabores, porque quando a gente fala de Brasil, a gente já fala de uma cultura diferente que nós temos. Se nós formos delimitar aqui para o nosso próprio estado, né, que é o Rio Grande do Sul, a gente já observa muita diferença aqui nas nossas regiões. Mas e como é que é isso nos outros países? Hoje está tranquilo? Tem coisas que tu ainda tem mais dificuldade ou que tu gostou muito da alimentação deles? Mas como que era isso até tu te acostumar? Ou tinha muito lanche dentro do caminhão também? A questão da alimentação ela é bem estranha e bem engraçada às vezes. Bom, eu quando vou para a Argentina, ou vou para o Chile, Uruguai, Paraguai, eu procuro me alimentar só naquilo que eu levo. Né? A gente tem no caminhão, tem a caixa de cozinha ali, tem um fogãozinho ali, coisa e tal. Então eu procuro me alimentar só ali. Porque é diferente. Né? Cada país tem a sua maneira de fazer o almoço, de fazer até mesmo um lanche. Né? Então, já tive problemas por comer um lanche assim que não me caiu bem, já não foi bem legal aquela viagem, entendeu? Então, assim, eu sempre procurei e procuro fazer a minha própria alimentação, por mais simples que seja, mas pelo menos eu sei que sou eu que estou fazendo, né? Sou eu que estou vendo a quantia de tempero que eu estou colocando. Deixa o teu sabor mais adaptado ao teu paladar também, né? Até para evitar surpresas, né? Claro. Não que eu não coma, digamos, num restaurante, né? Às vezes a gente tem que... Tá chovendo, ou tá com o horário um pouquinho mais reduzido, então para não perder tempo, a gente faz aquela 1 hora e meia, mas se está chovendo,
Aí vai para o restaurante, né? Come. Na Argentina mesmo, eu sempre digo isso. O que eu como lá eu sempre peço um bife milanesa e uma porção assim, de salada, uma porção de batata frita. É só o que eu como, só. Quando vou sentar, eu só faço essa alimentação. Fora isso, é só no caminhão. Já no caminhão. As primeiras viagens que eu fui no Paraguai, há algum tempo atrás, a comida lá é bem diferente do que a nossa. É bem diferente, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, tive problema de comer não me fez bem. Sim, não te fez mal, bem. Trouxe um certo desconforto. Então, eu sempre procuro fazer a minha alimentação no caminhão. Perfeito. Procuro ter fruta, uma fruta ali, já para evitar um contratempo e passar por algumas dificuldades que eu passei. Não quero que ninguém passe. Eu só os perrengues que a gente passa, né? Às vezes longe do recurso médico, longe da farmácia, né? Não, a gente tem que se cuidar, é isso mesmo. Porque tem essa diferença, né? A questão cultural, os países, nós temos culturas diferentes. A própria água é diferente, né? A própria água, na Argentina a água é quase que totalmente muito sal, né? Até mesmo a água mineral deles tem um certo teor a mais de sal que o nosso. Então, aí eu levo água também, vou levar o necessário. E vai bem equipado para ir tranquilo também, não precisar passar por situações. Mesmo na questão da alimentação, o ir e vir para ficar bem. E então, tu falou antes sobre o espanhol. Hoje tu vai para os países que o idioma falado é o espanhol. E quando tu começou, Manuel, tu não tinha, o espanhol não fazia parte da tua vida. Tu foi aprendendo no decorrer das tuas viagens. É isso. Como tu que hoje tu tá mais tranquilo, sim, né? Hoje eu estou mais tranquilo. Mas assim, por eu morar numa cidade fronteira com a Argentina, já é de costume dessa cidade usar bastante o portunhol. Né? Então a gente já nasce ouvindo aquele portunhol, né? Não somente as cidades que fazem fronteira com a Argentina, o Uruguai também é a mesma coisa, e o Paraguai também. Claro que aquilo ali é diferente da gente, né, entrar para o país e começar a conviver com eles, ouvir. Eu até hoje tenho algumas palavras que eu não entendo, porque se eles falam ligeiro demais, é difícil, se começarem a falar rápido demais, a gente eu não entendo. Alguma coisa eu sei o que estão falando. Mas tudo foi acontecendo durante a tua experiência. Da experiência, né? Eu sempre digo, eu falo isso, eu falo e entendo para me manter, né? O básico ali, a gente até mesmo para conversar com um despachante, para conversar com um cliente, né? A gente chega numa empresa, vai se apresentar na portaria, normalmente, Grande Buenos Aires em si, né? O espanhol deles é bem porteño, né? Como se chama, né? É um espanhol diferente, um espanhol da capital, né? Eles usam a expressão, né? Espanhol porteño, tem uma certa diferença. Então a gente tem que chegar e tem que falar, e eu procuro, não tenho sotaque, claro, né? Mas procuro me apresentar bem e não tem tido dificuldade. Eles não entendem, né? Eles conseguem entender, eu consigo entender eles, então fica tudo bem mais tranquilo. Mas no começo, sim, foi isso aí. Foi bastante desastroso, mas assim, com algumas Tem a parte boa, a parte engraçada disso é que daí vão dando as nossas histórias. Então, quando a gente tá numa mesa, vai conversando, vão surgindo essas histórias, porque saiu ali daquele previsto, enfim, do que a gente imaginava. E tu trouxe, né, essa observação. O outro idioma, o segundo idioma, né, o espanhol, por você ser uma região da fronteira, então não tem não estranha tanto o ouvir, porque cresceu ali ouvindo, né, esse portunhol, mas quando a gente entra para os países muda. A mesma coisa quando, né, um argentino, por exemplo, ele está na fronteira com o Brasil, é um idioma, é diferente. Quando ele entra para dentro do Brasil também vai mudando, e vice-versa, acontece da mesma forma, bem como tu trouxe.
mas o quanto é importante, porque na atividade, na função de vocês, enquanto motoristas, vocês também estão representando o cliente, né, de vocês, o exportador, junto ao despachante na fronteira, né, precisam levar até o cliente dele final. Então, vocês também estão naquele momento interagindo e representando. Então, precisa estar dialogando também bem com essas pessoas, né? Então, isso também é muito importante. E diferencia um pouco, né? Porque, por exemplo, o espanhol do Chile é outro espanhol. Né? O espanhol do Chile é outro, o espanhol do Uruguai é outro. Né? O Chile é um pouco mais complicado, pela pronúncia que eles usam. Né? Então é bem diferente. Mas a gente vai se adaptando. Se adaptando. É bem mais uma obrigação. A gente tem que se envolver, tem que conversar, querendo ou não, né? Porque há situações que o despachante chega pertinho e pergunta o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas ele fala na língua dele, né? Isso aí, no idioma dele, né? Então a gente tem que responder para ele, procurar responder. Mas, graças a Deus, eu creio que todos que fazem assim, da Mercosul já tem já se desprenderam. E hoje, como eu falei, a internet é uma ferramenta. Nossa, ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda muito, com certeza. Com certeza, é muito importante. Acho que dessa nossa conversa hoje, eu te confesso que eu vou tirar para mim a palavra adaptabilidade, porque ela veio com um significado muito importante. Quando a gente fala de comércio exterior, a adaptação, essa adaptabilidade, o querer se adaptar, né, Manuel, é muito importante. E falando hoje da tua atividade, que tu executa ela há 26 anos, participando, e isso é importante, eu tenho certeza que tu sabe disso, participando do projeto de exportação de muitas empresas. Porque se nós tirarmos a parte logística do comércio exterior, não vai ter o comércio exterior para produto. Porque nós precisamos levar do ponto A, que é o fornecedor, ao ponto B, que é o cliente. Então, essa ligação, quando a gente fala no transporte rodoviário internacional, há 26 anos tu colabora muito com as empresas brasileiras. Foi um prazer conversar contigo, ouvir um pouco mais da história, do dia a dia, do que acontece na vida de vocês. É muito importante porque eu costumo sempre dizer, quando a gente fala do comércio exterior, nós somos muitos intervenientes. E a função que o motorista rodoviário internacional tem, ela é fundamental. Ainda mais se a gente for considerar as empresas, o nosso estado do Rio Grande do Sul também é um estado hoje privilegiado por estar próximo, né, a 3 países, então a gente está ali muito próximo, isso é muito importante. Muito obrigada pelo teu tempo, pelas informações, mas antes de terminar, deixa eu saber, para qual país foi a tua última viagem? Eu agora fui para o Chile. Para o Chile. Isso. E qual vai ser o país agora da próxima? Eu creio que vai ser a Argentina. Olha só, Argentina. Que legal. Fui para o Chile, aí vim vazio, carreguei na Argentina, fui para Porto Belo, Santa Catarina, e agora eu vou entrar para a Argentina. Olha só, que legal. Te desejo uma ótima viagem, que tu vá tranquilo, que tu volte mais tranquilo ainda. Manuel, eu agradeço. Muito obrigada por colaborar com a exportação de tantas empresas. Obrigado.